Olá, turma! Obrigado por aceitarem me ajudar a entender o desafio da torta de maçã. Na minha infância, eu visitava muito a minha avó, que morava na mesma rua que eu. E aos domingos, ela fazia uma deliciosa torta de maçã para toda a família. Como a torta era muito gostosa, alguém sempre tentava comê-la antes de esfriar e acabava queimando a língua. Minha avó fazia sempre a mesma pergunta quando isso acontecia e falava algo que me intrigava. Quantos graus está hoje? A resposta, quase a mesma para os domingos de manhã naquela época, uns 20 graus. E ela respondia, você precisa esperar uns 20 minutos. Como assim? Como a temperatura do dia influenciava a temperatura da torta e como ela sabia? Vamos discutir? Antes, vamos recapitular os conteúdos de aprendizagem de matemática abordados aqui. Estão previstos na BNCC e nos guiarão no aprendizado sobre o comportamento e movimento de funções. Vamos aprender hoje uma técnica para análise baseada no que chamamos de equação diferencial, que de forma simples nos permite analisar funções através de suas derivadas, nos levando a uma função que permita analisar o comportamento de um fenômeno qualquer. Vamos observar nosso caso prático? O mistério. Uma torta de maçã foi tirada do forno às 9 da manhã e estava muito quente, com uma temperatura próxima a 100 graus. Depois de 10 minutos, sua temperatura era de 80 graus e depois de mais 10 minutos era de cerca de 65 graus. Qual é a temperatura do ambiente? Bom, aqui podemos fazer um comparativo com algo do nosso dia a dia, como o café. Você já reparou que às vezes também queimamos a língua ao tirar o café de uma garrafa térmica, colocando na xícara e tomando logo em seguida? É mais difícil acontecer quando colocamos o café em um copo de vidro. E sabe por quê? Porque no copo de vidro, ao pegar no copo muito quente, sentimos o calor nos dedos. Interpretamos se o café está muito quente e na xícara cerâmica, ao tocarmos naquela asinha da xícara, não percebemos esse calor. Sem falar que a cerâmica retém mais calor que o vidro. Mas essa é outra história. Uma garrafa térmica retém uma temperatura média em seu interior de cerca de 40 graus, acima da temperatura ambiente. E o café, para ser bem apreciado sem queimarmos a língua, deve ser servido em temperatura inferior a 65 graus. Ou seja, em dias que a temperatura ambiente seja de até 25 graus, temos menos chance de queimar a língua. Vamos descobrir o porquê disso e da temperatura ambiente explicar a sabedoria da minha avó? Bom, afinal, o que é uma equação diferencial? Se você procurar na Wikipédia, vai encontrar algo como: a equação diferencial é uma equação cuja incógnita é uma função que aparece na equação sob a forma das respectivas derivadas. Dado uma variável x, função de uma variável y, a equação diferencial envolve x e y, derivadas de y e, eventualmente, também derivadas de x. Resumindo, é a taxa de variação de uma variável em relação a outra. Por exemplo, ao calcular a velocidade de algum objeto, queremos expressar a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Esse delta, deixa eu mostrar para vocês, para a gente ficar bem claro. Esse delta, tá vendo? Que a gente coloca aqui, essa variação, esse delta representa a variação, então é a variação da distância percorrida, dividido pela variação do tempo. E quando esse delta é muito pequeno, podemos representá-lo com a letra D e chamamos de equação diferencial. Dessa forma, temos o que chamamos dessa equação diferencial e o seu resultado é uma constante, que nesse caso a gente chama de velocidade. E o mesmo processo ocorre se quisermos encontrar a aceleração do objeto. O processo é o mesmo, ou seja, é a variação da velocidade em função do tempo. E ao usarmos outra técnica que chamamos de cálculo integral, representamos essa mesma variação por uma equação simples que já vimos no ensino médio, né? Essa equação já é bem mais conhecida. As equações diferenciais têm inúmeras aplicações práticas em medicina, engenharia,
química e biologia, e outras diversas áreas do conhecimento. As soluções dessas equações são usadas, por exemplo, para projetarmos pontes, construirmos automóveis, aviões, circuitos elétricos, e mesmo para observar a evolução de epidemias, como as que vemos hoje, através do que chamamos de curva epidemiológica. Bom, voltemos à torta. Para o cálculo da temperatura do ambiente, cerca de 20 minutos após tirarmos a torta do forno, vamos recorrer a uma das leis de Newton, que utiliza a equação diferencial para explicar esse fenômeno. Ela é definida como a taxa de resfriamento de um objeto é proporcional à diferença de temperatura entre o ambiente e o próprio ambiente. Ou seja, então ela é dada por essa equação diferencial, onde nós temos a temperatura da torta variando em relação à temperatura da sala. Vamos entender essa equação. Utilizando a manipulação algébrica, teremos a equação ela é dada pela variação de temperatura da torta em relação ao tempo. Então, temos que essa variação ela pode ser lida, né? O y é a nossa temperatura da torta, né? Em função da temperatura da sala. Então, a variação da temperatura da torta relacionado com a variação da temperatura da sala, nós podemos reescrevê-la da seguinte forma, né? Então, eu vou colocar que isso aqui é igual a um diferencial em relação ao tempo, onde eu posso escrever essa variação como um logaritmo. E se eu fizer aqui o processo algébrico que a gente chamou de cálculo diferencial integral, eu posso pegar e fazer essa manipulação, tirando a derivação e adicionando uma constante. Ainda derivando, eu posso colocar esse logaritmo como um módulo, né? Desde que eu use aqui a equação exponencial em relação a essas variações. Eu posso reescrever tirando o módulo, adicionando isso dentro da variável exponencial, né? E reescrevendo isso dessa forma mais simplificada, que foi o que nós fizemos no exemplo anterior. Bom, aqui, partindo dessa equação que nós acabamos de calcular, a gente vai fazer a seguinte conta. Então, no momento onde o tempo zero, né, a gente vai colocar aqui as nossas variações de 10 e 20 minutos, no tempo zero, a 100 graus, né, que era a nossa temperatura, a gente vai colocar isso dentro dessa mesma equação. Então, eu posso reescrever que a 100 graus, né, o 100 menos S mais S equivale a essa primeira equação. Então, quando a gente coloca a variação a 80 graus, eu posso escrever ela como então a temperatura 80 graus, ou seja, a variação dessa temperatura, ela é igual a essa função, onde uma variação de 10 minutos, né, multiplicado aqui por um fator, onde esse t é o tempo. E a mesma coisa a 65 graus. Bom, substituindo essa equação nessas duas funções, eu vou ter que S é igual a 100 menos S. Dessa forma, ao substituir nas equações, eu vou ter, por exemplo, o S substituído por 100 menos S nessa equação. Então, eu tenho essa equação resultante. Eu vou dar ênfase nessa primeira, que a gente vai usar ela para calcular a nossa temperatura da torta. Ok? Bom, seguindo com a evolução algébrica, teremos que a variação da temperatura, lembra que nós calculamos aqui, então de 100 graus para 80 graus, uma variação de 20, e a variação para 65 graus, 35 graus de variação.
Utilizando a equação que a gente acabou de calcular, se eu dividir essa fração por 5, eu tenho 4/7. Aqui, através da manipulação algébrica, eu vou fazer uma multiplicação em cruz. Então, eu chego nesse resultado. Manipulando algebricamente, eu vou chegar numa equação, no formato de equação já conhecido. Essa equação, quando eu coloco ela na forma quadrática, eu posso resumir ela dessa forma e fica muito mais simples para a gente entender. Aonde, colocando em evidência, né, o exponencial, eu tenho ele igual a 3/4 ou tenho ele igual a 1. Eu poderia evoluir aqui ainda, mostrando como que eu posso definir o próprio k. Mas vamos parar por aqui. Usando essa primeira equação, a gente vai ter um jeito mais simples de poder trabalhar os conceitos. Então, quando eu substituo esse exponencial por 3/4 na fórmula, eu vou ter que dentro da variação de 3/4, eu vou poder algebricamente calcular de um jeito muito simples quanto que é essa minha constante. Então eu chego aqui a 80, e se eu substituir na nossa fórmula inicial, eu vou chegar que o ambiente externo, ou seja, que era aquele S, ou seja, a variação da temperatura da sala que eu estava procurando, ele estava em torno de 20 graus. Então, dessa forma, eu consigo calcular qual era a temperatura da sala no momento que eu estava comendo a torta a cerca de 65 graus. Como a gente representaria isso na forma gráfica? Veja que após 20 minutos, a torta estava em 65 graus. E podíamos comê-la sem queimar a língua. E sabemos que isso só foi possível pois a temperatura do dia era de 20 graus. Agora sabemos que comer a torta após 20 minutos, sem queimar a língua, depende da temperatura do dia. Mas isso a minha avó já sabia. Bom, para o cálculo dessa função que mostrei, podemos recorrer a algumas ferramentas matemáticas, muitas com recursos online e que facilitam muito a construção de modelos mais complexos, como, por exemplo, funções trigonométricas. Nesse exemplo, podemos ver as funções de seno e cosseno juntas, como função de duas variáveis independentes, o que acabamos de ver na nossa torta. Nesse link, vou destacar aqui para vocês poderão acessar o software chamado GeoGebra. O GeoGebra é um software de matemática dinâmica e gratuito e multiplataforma. Ele atende diferentes níveis de ensino, que combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo numa única aplicação. Já recebeu vários prêmios na Europa e Estados Unidos. O GeoGebra foi criado em 2001 como tese de Marcus Rohrabacher, na Universidade de Salzburg, e atualmente continua em desenvolvimento na Florida Atlantic University, para ser utilizado em ambientes de sala de aula. Sua popularidade tem crescido desde então. Atualmente o GeoGebra é usado em mais de 190 países, traduzido em 55 idiomas e recebe mais de 300 mil downloads mensais. São 62 institutos GeoGebra em 44 países para darem suporte ao seu uso. Além disso, recebeu diversos prêmios de software educacional na Europa e nos Estados Unidos e foi instalado em milhões de plataformas que hoje utilizo, como notebooks, celulares, por aplicativos e formas gratuitas. Eu tenho aqui um exemplo e seu uso é bem simples, né? Basta vocês escreverem, vou pegar o nosso exemplo, escreverem a função para observar o formato gráfico da equação. E são muitas possibilidades. Nesse exemplo, a gente pode ver o formato da equação seno e cosseno. Veja como é simples e fácil de manipular e entender suas variações. Ok? Bom, turma, espero que tenham gostado do desafio, entendido a aplicação de alguns conceitos matemáticos e conhecimento de mais uma ferramenta, muito útil para observarmos o comportamento das funções. Um grande abraço!